O Eduardo Bolsonaro ele resolveu abrir um monte de empresas nos últimos anos. Tem muita coisa estranha nessas empresas. Por exemplo, uma plataforma de cursos que faturou mais de 500 mil em 4 meses, com conexões com uma empresa de camisetas em que o dono diz que não é dono. Ficou meio confuso? Vem que eu te explico. O deputado Eduardo Bolsonaro aparentemente está num momento de empreendedorismo, né? Criando várias empresas e empresas em situações aí suspeitas. Eu e o Anderson aqui, a gente já comentou em outro corte sobre a Braz Global Holding, uma empresa que o Eduardo Bolsonaro abriu com os sócios... Os parças. Com os parças para lá estranhos no Texas. Mas em 2022 ele também abriu aqui no Brasil uma empresa de cursos online, né? O Bolsonaro Cursos. E essa empresa, assim, foi um sucesso, sabe? Eles lucraram 600 mil em 4 meses. 600 mil em 4 meses. É estranho. Mas acreditem, fica mais estranho ainda essa história. O que acontece? Por alguma razão, que só o deputado pode nos explicar, essa empresa tinha sido aberta em São Bernardo, e aí ela foi transferida pela mulher dele, a Heloísa Bolsonaro, que se tornou sócia dele também na Bolsonaro Cursos. Em março deste ano, ela é transferida para uma cidade, para Caçapava, no interior de São Paulo. E aí eu fui até lá, eu fui até esse endereço. E aí o que eu descobri lá, o que eu achei lá? Uma loja que chama Camisetas Opressoras, em que se vende, enfim, uma série de objetos, e entre esses objetos existem alguns objetos que têm mensagens golpistas, né? Ela chegou na loja que era para ser a Bolsonaro Cursos, lá a loja de cursos online, que ela achou foi uma loja chamada Camisetas Opressoras. Ela até postou uma foto aqui da frente da loja, que você vê que tem um conjunto empresarial que tem várias empresas ali, agência Wix, sala de reunião, camiseta opressora, Estácio EAD, etc, etc. Mas o que não tem é a plataforma de cursos do Eduardo Bolsonaro. E ela citou que tinha objetos com frases golpistas, ela estava se referindo, por exemplo, a essa caneca aqui, né? Que é uma caneca escrito Brasil was stolen, né? O Brasil foi roubado, se referindo aí a ter roubado as eleições, né? E até para dizer isso, os caras têm que usar anglicanismo, né? Enfim. Mas, enfim, Anderson, eu citei... E essa loja, Camisetas Opressoras, o Eduardo Bolsonaro fazia muitas publis para essa loja, né? Então, aqui, por exemplo, o Instagram da Camisetas Opressoras, as duas pessoas que são oficialmente os donos da empresa, né? E ali o Eduardo Bolsonaro no meio, segurando uma camiseta deles ali com o nome de bolsonaristas, que hoje imagino que vários nomes desses seriam tirados, né? Ali, Abraham Weintraub, eu acho que já não está tão bem com os bolsonaristas. Mas, enfim, o Eduardo Bolsonaro também fez propaganda dessas camisetas opressoras quando ele foi no Flow podcast e tal. Então, fazendo um monte de publicidade de graça, de graça para essa empresa aí. 2 desses aí que eu vi de nome estão lá em Bangu, hein? Estão no time de Bangu, espero hein? Que mais. Tem 2 desses aí que já estão, um na lateral direita, outro na lateral esquerda lá, só para lembrar aí. Exato. Mas daí, a gente começa a observar essa história aí e a gente acha mais coisas estranhas. Então, que outras coisas estranhas? Que o esquema que eles começam a montar ali é um esquema muito parecido com o esquema da Braz Global Holding, que a gente estava comentando em outros cortes aqui, Anderson, que o Bolsonaro era sócio de 2 caras lá, mas esses sócios eram sócios de outras 2 empresas que também estavam indiretamente ligadas ao Bolsonaro e todos no mesmo endereço. Aqui a gente vê a mesma coisa, o Bolsonaro, então, nessa Eduardo Bolsonaro Cursos Limitada, que é ligada a essa camiseta opressoras, né, que
oficialmente os donos são os casais Denise Bueno e Wilker ali, sendo que esse Wilker também é dono da Vic Publicidades, as 3 empresas com o mesmo endereço. Então, assim, é um esquema bem parecido. E daí também começa a ter uns esquemas aí envolvendo o poder público. O poder público. Opa, o Como? novo episódio da série, gostei. Como? Primeiro que quem fez todo o processo jurídico para abrir a empresa ali do Bolsonaro era uma assessora do gabinete dele. O que não pode. Não pode. Ela era assessora do gabinete, ela era funcionária pública. Ela não podia estar trabalhando para a empresa privada do Eduardo. E segundo, os donos da camiseta opressora, que a gente viu ali, está bastante ligado ao Eduardo Bolsonaro, eles eles trabalharam junto com um Gil Diniz, que é um político do PL de São Paulo, mais conhecido como Carteiro Reaça. Olha o nível. Meu Deus. Vamos lá, vamos deixar a Alice Maciel explicar isso para a gente. E uma outra questão também que une, né, as duas histórias é o fato de terem pessoas que passaram por gabinetes ou do governo federal, que é no caso dos Estados Unidos, e no caso de São Paulo, o Wilker, né, que é o marido da dona oficial da Camisetas Opressoras. Ele passou pelo gabinete do deputado estadual Gil Diniz, que é do PL, que é uma figura totalmente... um bolsonarista muito próximo a Eduardo, que inclusive foi assessor do Eduardo na Câmara dos Deputados, antes de virar deputado estadual. Então, existem essas ligações também, né, entre essas duas empresas que nos chamaram bastante atenção, né, Ju? Então, é uma sopa essa história aí, né? Mas, enfim, para completar, quando a Juliana Dalpiva foi lá na loja, rolou um diálogo muito estranho. Ela encontrou um desses personagens, ela encontrou o Wilker lá, que é o marido da moça lá da Camisetas Opressoras e dono da empresa de publicidade que está lá no mesmo endereço. Ela encontrou ele e ela resolveu perguntar para ele sobre a empresa. E ele começou com uma história muito estranha de que ele não era o dono da empresa. Opa! Essa da sede da Bolsonaro Cursos, e eu encontrei a loja Camisetas Opressoras, eu dei de cara com o Wilker Amaral, né, que foi quem me atendeu lá. Ele é o marido da pessoa que consta como sócia, né, como dona da empresa formalmente. E aí, Fábio, eu tive um diálogo um tanto estranho com ele, porque ele começou a dizer que ele não tinha autorização dos donos da empresa para falar. Pera, os donos são ele e a esposa, mas ele não tem autorização dos donos da empresa para falar. Sobre. Aí, né, eu insisti, mas, poxa, mas não é sua, né, e tal. E aí, assim, ele levou um tempo fazendo uma referência como se ele tivesse pedido autorização para alguém que ele não queria dizer quem era, né? Quem será? Quem será? E aí, lá no fim, é que ele fala, não, aqui é da minha mulher e tal. Mas um diálogo muito estranho, sabe? Minimamente para dizer ali se tinha exposição, né, de produtos ou não, dentro daquele espaço onde a loja está identificada. Porque parecia que ele tinha que pedir autorização para alguém, sabe, para falar. Lidando com as pessoas com quem ele lida, eu também pediria autorização. Daí, só para terminar, depois dessa fala aí da Juliana Dalpiva, na entrevista, a Alice Maciel, outra jornalista, ela destaca que é estranho o quanto que o Dudu Bananinha fazia de publicidade para essa loja aí das camisetas opressoras. Ela não sugere nada de por que ele fazia tanta publicidade de graça para essa empresa. E eu também não vou sugerir porque o jurídico não deixa, mas eu só queria trazer, né, essa contraposição. Primeiro, parece que a loja está no nome de alguém, mas que os donos talvez sejam outras pessoas, e depois que o Bananinha faz propaganda de graça. Não vou sugerir nada que o jurídico não deixa. E dentro dessa uma tríplice ainda tem o que ganha a empresa, né?
Você trouxe os números aí, mais 600 mil reais em 4 meses, né? 4 meses. Isso daí é um case de sucesso para o Wilker, ou seja, quem é o dono real, a dona, e naquele TEDx, né? Aquele espaço que vão os grandes empresários, é para ir na HSM, né? Que é aquele grande evento que até Philip Kotler, da administração, vai lá falar. Isso é para estar nos livros. Isso daí é mais valioso do que o Segredo, Pai Rico, Filho Pobre, esses livros todos aí. Que realmente é um case de sucesso, né? E o que me chama. Não tem como eu não falar disso, Sofia. Eu tentei ir por um outro lugar, mas eu não consigo esquecer que por 1/10 de qualquer suspeita, o povo periférico e negro está preso muitas vezes sem processo e está lá preso. Eu tentei não querer trazer, mas não tem como. Quando você vê a estrutura desse país, como ela favorece um grupo. Não estou falando, não estou nem sugerindo nada sobre questão da empresa ser uma empresa que tenha laranja. Não, estou nem sugerindo nada disso. Eu estou indo para um outro lugar. Estou indo para aquele lugar das pessoas que são vulneráveis, que, por exemplo, são aquelas que são apontadas no programa policialesco, todas as tardes, e vocês conhecem, como criminosos, sendo que elas nem têm processo aberto. Só pelo fato de ver correndo com a moto, ou porque a polícia parou na parede, faz aquele show midiático, falando... Oh. Em contraparte, nós estamos aqui com dedos, até por questões jurídicas, para falar de 2 casos, esse corte, o corte anterior da empresa no exterior do Eduardo, que eu imagino como seria se esses donos fossem a Dona Maria e o seu Zé da quebrada, mano. E não tem como separar, Sofia. Isso aqui é a coisa que, dentre tudo que está envolvida essa é história, né? Uma história com E mesmo, né? Tá bem história com E. Tudo que está envolvido, mano. Pô, o nome, a placa que está ali na porta é de uma fachada de um prédio simplório, que dá para ver ferrugem, e uma placa de papel mal feita, que tá se acabando com a água da chuva ali, de alguma forma, por uma empresa que em 4 meses adquiriu um patrimônio de mais de 600 mil reais. A gente não... as coisas, elas vão se encaixando, a gente tem aquele cuidado jurídico, mas o que fica é esse arcabouço, sabe? De sempre você vê que as coisas não são feitas dentro da normalidade. Você vê que até as jornalistas do UOL tiveram dedos, porque tem que ter mesmo, porque elas têm que ter a proteção jurídica delas, mas é tudo... Se essa conversa aqui... Gente, vamos pôr da seguinte forma, para fechar. Se essa conversa tivesse sido no bar, a gente estaria falando de um outro lugar.